Olá, meu nome é Anderson Barreto e hoje eu vou estar falando sobre essa polêmica que está nas redes sociais envolvendo a Tami, filha de Gretchen, uma transexual, e a Natura, que na sua campanha dos Dias dos Pais chamou uma mulher, um transexual, para estar representando os pais neste dia. O que eu tenho a falar em relação a isso daí? Primeiramente, que eu tenho a dizer que eu acho que nós evangélicos, cristãos, perdemos um bom tempo em querer boicotar, perdemos tempo em querer boicotar, em querer avançar em discriminação e até mesmo com críticas destrutivas para este movimento que tem crescido aqui no Brasil e no mundo. Primeiramente, que nós temos que entender que a Natura, ela está fazendo num sentido comercial, visando lucro financeiro e vendo que este movimento, por ter a sua abrangência, ela sabe que ao adotar, ao aderir esta visão para a sua campanha publicitária, de uma certa forma ela está vendo benefícios com isso daí. Porque nenhuma empresa vai trazer para si um rótulo, uma visão que tem de uma certa forma a sua crítica na sociedade, se não tiver lucros em relação a isso daí. Ou se a visão da Natura é uma visão política, algum propósito político, algum envolvimento, nós não sabemos perfeitamente. Uma coisa é certa: se a Natura está fazendo isso, porque ela vê esse movimento como um movimento bom para participar da sua publicidade, participar da sua campanha, participar da sua visão, da sua metodologia. Então, esse é o método de trabalho deles. Esse é o envolvimento deles, assim como outras marcas também. Ou seja, eles poderiam colocar qualquer tipo de pessoas para estar fazendo o seu comercial. E eles escolheram a Tami, a filha de Gretchen, um transexual, para estar cumprindo esse papel. Se é no sentido polêmico, se é no sentido de querer chamar a atenção para si, ou seja, que eu seja lembrado por coisa, se eu seja lembrado de uma maneira ruim, mas que eu seja lembrado. Então, se a intenção dela é chamar a atenção para si, com certeza ela está conseguindo. Só o problema, na verdade, é nós cristãos que queremos perder tempo em querer paralisar esse movimento, que é um movimento que faz parte do mundo, é um movimento que faz parte do mercantilismo, é um movimento que faz parte do capitalismo, é um movimento que faz parte da realidade mundana. Então, se nós somos tão críticos assim para com os homossexuais, primeiramente nós temos que ver na palavra de Deus que aquele que critica não aceitando o homossexual, a Sagrada Escritura diz que certo tipo de pecados não são dignos de entrar no reino do céu aqueles que assim persistem, vira as costas para Cristo e continua na prática de algumas atitudes pecaminosas como uma prática de vida. E na lista de pecado que fala que os homossexuais não entrarão no reino dos céus, 1 Coríntios capítulo 6, também diz que os bêbados não entrarão no reino dos céus, os adúlteros não entrarão no reino dos céus, os roubadores, os ladrões, os afeminados e assim por diante. Talvez, se você é um crítico do homossexual, mas é um adúltero, com certeza você vai para o mesmo lugar. Se você é um crítico do homossexualismo, mas você é um bêbado, vive na idolatria baseada pela embriaguez, você também vai para o mesmo lugar. Então, por que nós somos tão taxativos, tão veementes contra este pecado, o homossexualismo, que a Sagrada Escritura declara pecado? Por que nós somos tão veementes contra eles, sendo que nós não somos tão enfáticos com os adultos, com os bêbados e assim por diante, com os roubadores? Temos a nossa crítica, mas não somos tão agressivos. Então, por que nós estamos com tanta preocupação com este movimento? Primeiramente, nós temos que entender o que a Sagrada Escritura diz. Em Romanos capítulo 1, nos diz assim, capítulo 1, versículo 26, diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas
por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Ou seja, aqui o contexto para aquele povo que são os romanos, inclinado à idolatria, apanhando a glória de Deus, que é um ser incorruptível, atribuindo a seres corruptíveis, a seres criados. E é por causa disso que Deus entregou ele, por causa da idolatria, Deus entregou esses idólatras a viverem cada dia mais para si próprio. E o ápice deles, ou seja, o ápice pecaminoso deles, o ápice da atitude pecaminosa deles estarem entregues à idolatria, é que Deus permitiu que eles chegassem a tal degradação, a tal torpeza, a ponto de eles trocarem trocarem a naturalidade do apetite sexual. Eles não entenderam o quê? Que Deus criou homem para mulher e mulher para homem. Que por causa da idolatria, Deus deixou eles seguirem os seus caminhos. Então a consumação do homem seguir os seus caminhos é que eles estão trocando até mesmo a sua própria natureza, ou seja, até mesmo a sua própria forma de viver. Então o homossexualismo, segundo a palavra de Deus, é o ápice da idolatria e o abandono de Deus para o homem seguir os seus próprios caminhos. Então por que nós vamos ser tão críticos para algo que Deus permitiu e deixou o homem viver em conformidade com as suas próprias vontades? Mas uma coisa é certa, Deus permitir que o homem viva da sua maneira, do seu jeito, não significa que ele aceitará o homem da sua maneira e do seu próprio jeito. Existe a maneira de Deus. E a maneira de Deus é que todos aqueles que cometem pecados devem se arrepender dos seus pecados e crerem no Evangelho. Deus deu direito a você de fazer o comercial que você quiser. Deus deu direito a você de querer chamar qualquer representante para o Dia dos Pais. A Natura tem um transexual para representar o Dia dos Pais. Eu, como cristão, eu tenho o Pai Celestial para representar o Dia dos Pais. Isso faz parte do mundo, isso faz parte da mentalidade do mundo. E, ou seja, assim como Roma vivia na sua luxúria, na sua depravação, aonde a maioria dos imperadores romanos eram homossexuais. Era inclinada à prática homoafetiva. E Roma caiu por causa da sua imoralidade. O mundo está caindo por causa da sua imoralidade. E quando o Evangelho começou a ser expandido, levado para o mundo, após a queda de Roma, que por causa da sua imoralidade contribuiu para que ela caísse, o Evangelho se expandiu, veio trazendo um certo teor de imoralidade para a sociedade, onde tivemos certos equilíbrios. Mas o homossexualismo é algo antigo, não é algo recente. Aonde a humanidade teve o seu equilíbrio. Mas cada dia mais que o Evangelho vai sendo deixado de lado, o homem vai vivendo em conformidade com a sua vontade, com o seu querer, vai tendo as suas escolhas, vai rejeitando cada dia mais a palavra de Deus. A minha opinião é que eu sou heterossexual. A minha posição, meu posicionamento diante do homossexualismo é que eu sou heterossexual. Agora, a opinião de Deus, da palavra de Deus interpretada da maneira correta, significa isto: que os homossexuais afeminados não entrarão no reino dos céus, assim como os adúlteros, assim como os roubadores, assim como os assassinos, assim como os mentirosos, e assim assado. Se eu virar para um homossexual e perguntar a ele que um assassino que matou uma família, destruiu, e se ele é merecedor de ser punido, ele vai dizer que sim. Então por que nós dizemos que um pecado merece ser punido e outros pecados não? Como se hoje somos errados em criticar o homossexualismo, somos errados em tomar o nosso posicionamento. É claro que temos que amar e respeitar a cada um, mas o que eu estou dizendo, que o posicionamento da palavra de Deus, que essa atitude é uma atitude
pecaminosa e que terá suas consequências, se não houver um arrependimento e a fé no sacrifício e na obra de Cristo naquele Calvário. Não vale a pena a gente ficar discutindo, batendo boca e nem querer boicotar nada, porque isso é algo do mundo e cada um tem o direito de fazer o que bem entende, pois até mesmo Deus entregou o homem, deixou o homem viverem da sua maneira, permitiu que o homem se crescesse em atitude pecaminosa a ponto de mudarem a natureza, ou seja, o modo natural de viver, de ter o relacionamento sexual. Se Deus permitiu, quem sou eu para querer paralisar? Mas uma coisa é certa, se vocês querem um conselho, como cristãos devemos amar a todos, respeitar a todos. Mas como cristão, eu tenho que dar um conselho. É uma atitude pecaminosa. E também como um transexual, ele não tem capacidade, autonomia de representar o Dia dos Pais. Porque Dia dos Pais já envolve uma realidade masculina. E ele nasceu mulher que se estereotipou como um homem, mas que necessita voltar para a palavra de Deus e entender que ele mudou a sua natureza e que o representante maior para o Dia dos Pais não é nem um heterossexual, mas é Deus como Pai Celestial que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Criticar, temos que respeitar. Agora, a crítica construtiva é essa: volte para Deus, arrependa-se, porque isto é uma atitude pecaminosa diante do Senhor.